A paz do Senhor Jesus novamente, né? Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue falando conosco, amém? Que Ele continue visitando aí no seu coração. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso para transformar, mudar. E a vontade de Deus é essa, Ele quer transformar de dentro para fora, em nome de Jesus. É só a gente deixar que Ele trabalhe, amém? Você está com a sua Bíblia? Pega aí. Você vai abrir lá em Lucas, capítulo 13. O livro de Lucas, capítulo 13. Abre a tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus possa falar no nosso coração nessa noite, visitar a nossa vida. É só essa palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor disse, né, que a palavra dele não volta vazia. Ela vem, cumpre e faz aquilo para o qual ela foi mandada. Lucas capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus, para a gente ler aqui a palavra de Deus. Lucas 13, versículo 10. 13, 10. No 10 ele começa assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Então aqui Jesus, num sábado, estava ali na sinagoga, que era a igreja, né? Levando a palavra de Deus, levando os ensinamentos, falando do Senhor, falando do reino dos céus, falando, ensinando, né? Levando salvação, levando cura, levando libertação, em nome de Jesus. Então assim, para falar de Deus, para falar do reino dos céus, não tem dia, né? A gente pode acompanhar aqui na Bíblia que é todos os dias. Toda vez que Jesus tinha a oportunidade de ensinar, de levar a palavra, ele estava ali, levando, ensinando, falando, né, da palavra de Deus, em nome de Jesus. E nós temos que aprender também. Sempre Deus vai preparar alguém para levar a palavra, para ensinar a palavra. Era Jesus. Antes, né, tinha os profetas, Deus levantava profetas, usava eles para falar a vontade de Deus para o povo. Depois Jesus veio ensinando lá. Depois Jesus foi para a glória, ficou os discípulos, ficou os apóstolos ensinando, levando a palavra. Depois de lá para cá, Deus tem levantado homens e mulheres em todo mundo, levando, ensinando, continuando falando do reino de Deus, continuando falando da mesma palavra, que se renova cada dia, né? A mesma palavra que era ensinada há anos lá atrás, ela continua hoje, né? Como se ela tivesse sido escrita ontem. A Bíblia é mais atual do que qualquer livro, em nome de Jesus. Aqui é interessante o quê? Sempre Deus vai levantar alguém para falar, sempre Deus vai levantar alguém para ensinar. E o povo, as pessoas, né? Elas deveriam dar mais assim, elas deveriam dar mais crédito, elas deveriam dar mais atenção para a palavra de Deus, para os ensinamentos da palavra, para os ensinamentos da Bíblia, para tudo que Jesus deixou aqui para nós, em nome de Jesus, né? Muitas vezes Deus levanta, Deus prepara, Deus levanta pessoas, né, para estar pregando, para estar ensinando, e as pessoas muitas vezes não têm dado crédito, né? A Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação? Muitas vezes está sendo ensinado, levado, e as pessoas não estão dando crédito, as pessoas não estão tendo essa fome, as pessoas não estão tendo essa necessidade espiritual de buscar, de aprender. Mas nós sabemos, irmãos, que nós dependemos dessa palavra. Que tudo que eu preciso, você precisa, você vai encontrar nessa palavra. Então nós temos que ter essa fome, nós temos que ter esse desejo. Sempre Deus vai levantar alguém para estar falando, ensinando, em nome de Jesus, para estar passando toda a verdade do reino de Deus. Mas nós também temos que estar com o nosso coração pronto para estar recebendo. Jesus estava ali no sábado, ensinando, falando. E tinha pessoas ali para receber, tinha pessoas ali para pegar todo aquele conhecimento, né, para a vida delas, para levar para a vida delas aquele conhecimento. Tanto que a gente vai ver esse caso aqui. Vamos ver no versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Amém? Então Jesus estava ali, era mais um dia para ele, mais um dia da rotina levando a palavra, mas ali naquela igreja, ali no meio daquele culto, no meio daquele povo, tinha uma mulher, que aí está falando aqui, que ela tinha um espírito de enfermidade. Então tinha uma pessoa ali no meio daquele culto, no meio daqueles irmãos, que ela tinha um espírito de enfermidade, ela tinha um mal, ela tinha uma doença, ela tinha algo que
aqui que não era uma coisa comum. Ela tinha essa enfermidade porque tinha um espírito mau, tinha uma obra maligna na vida dela, tinha um espírito de enfermidade que acompanhava aquela mulher. E fala assim, havia já 18 anos, então 18 anos aquela mulher tinha aquele problema, 18 anos aquele espírito de enfermidade estava na vida daquela senhora, estava na vida o quê? Daquela mulher. E a gente vê aqui que mesmo ela, 18 anos sofrendo, 18 anos com aquela enfermidade, 18 anos carregando aquele mal, ela não desistiu de Deus, ela não desistiu de aprender, ela tinha vontade, ela tinha sede, tanto que no sábado ela estava ali na igreja, ela estava ali na sinagoga porque ela queria ouvir os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do Senhor. Irmão, quando a gente tem sede, quando a gente tem vontade, quando a gente quer, sempre Jesus, sempre Deus vai estar ali com a palavra, vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer tudo que a gente precisa. Mesmo que ela estava 18 anos com problema, 18 anos naquela situação, nada impediu dela estar na igreja, nada impediu dela estar naquele culto. Nós temos que aprender também a ser assim, independente do seu problema, da sua situação, do que você está passando em casa. Nós temos que estar sempre o quê? Na presença de Deus. Nós temos que estar sempre buscando ao Senhor, que nada venha nos parar, que nada venha ser obstáculo. Mesmo que ela estava 18 anos assim, nada parou aquela mulher. Ela estava na igreja aquele dia e foi uma bênção, porque se ela não estivesse ali, ela tinha perdido a cura. Se ela não estivesse naquele lugar, ela tinha perdido a libertação que foi feita na vida dela aquele dia. Então tem coisas que Deus quer fazer, tem coisas que o Senhor quer operar na nossa vida, mas muitas vezes nós desistimos, muitas vezes nós deixamos, muitas vezes as pessoas estão anos e anos carregando aquele problema, aquela necessidade, aquela situação que não muda, e ela cansa, ela desiste, ela não vem nos cultos, ela não quer o que? Saber, ela deixa pra lá e ela acaba perdendo a bênção. Nós temos que aprender a ser insistente, nós temos que aprender a perseverar. O mal não persevera, o mal não insiste, o mal não quer derrubar, a doença não vem que ela quer derrubar, que ela vem quer fazer a pessoa parar. Problema físico, problema espiritual, problema financeiro, ele vem para querer derrubar a pessoa, mas a gente também tem que insistir, a gente também tem que permanecer, e nada pode nos fazer parar de buscar a presença de Deus, de buscar a presença do Senhor. Tem que insistir. 18 anos andando curvado, 18 anos na luta, mas mesmo assim na presença de Deus, mesmo assim fiel, mesmo assim buscando o Senhor. Amém? E todos aqueles que se achegam a Deus, que se achegam ao Senhor, irmãos, Ele alcança a cura, a libertação, tudo que Ele precisa. Fala assim, já há 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então 18 anos andando curvada, 18 anos ainda que ela tentasse, ainda que ela quisesse de todo jeito se endireitar, subir, andar reta assim, ela não conseguia. Ela só ficava o quê? Encurvada, ela só olhava o quê? Para baixo. O olhar dela era sempre para baixo, porque o corpo dela, mesmo que ela fizesse força, aquele corpo não se endireitava. Essa é a vontade do diabo. Ele quer que a pessoa de Deus ande sempre aqui, olhando para baixo, não é? Cabeça o quê? Triste, infeliz, chateado, lamentando, meu Deus isso, meu Deus aquilo, não sei o que, não. Mas o Senhor nos quer, irmãos, olhando para cima. A nossa bênção vem do alto, a nossa bênção vem do Senhor. Tanto que a Bíblia diz, né? Olhando para Jesus, nosso Senhor, Salvador, nós temos que olhar para o Senhor, olhar para Jesus, olhar para frente, em nome do Senhor. Mas o diabo muitas vezes vai querer nos ver curvados. Não é só essa mulher, muitas pessoas estão encurvadas, estão espiritualmente, está encurvada espiritualmente, está presa, não consegue sair daquela situação, não consegue sair daquele círculo. Vai viver no círculo, anos e anos no mesmo círculo e não sai daquela situação. Não, a gente não pode aceitar andar encurvado, nem físico e nem espiritualmente. Não, nós temos que andar firme, ereto, em nome de Jesus, amém? É cheio da presença de Deus, é cheio do Espírito Santo do Senhor e é pronto o quê? Para vencer. É assim que Deus nos quer. O diabo não, quer nos ver curvado, olhando para baixo, derrotado, infeliz, chateado, triste, lamentando, murmurando, querendo se matar, querendo se suicidar, reclamando de tudo. Isso é o que o diabo quer, mas Deus não. O Senhor quer nos endireitar, amém? E também a gente pode aprender assim, irmãos. Todo aquele que está longe de Deus, todo aquele que está longe do Senhor, ele está encurvado, ele está olhando para baixo. Não tem como ele olhar para cima, que ele ainda não aceitou Jesus. Tem que aceitar
aceitar Jesus, tem que entregar a vida para Cristo, amém? Tá aí o diabo, acabou o poder, aí é quebrado o poder do diabo na vida da pessoa, é quebrado o poder do pecado, do erro, é tirado, a pessoa liberta, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então é necessário ter esse encontro com Cristo, é necessário ter esse encontro com Deus, em nome de Jesus, amém? Para o Senhor nos endireitar, para o Senhor limpar o nosso coração, igual eu estava falando, é de dentro para fora. A transformação que Ele faz para nós é de dentro para fora, em nome de Jesus. E Ele quer nos endireitar, Ele quer nos fazer, irmãos, estar andando, né, na presença dEle e andando vitorioso, em nome de Jesus, amém? Desfazendo mesmo as obras do diabo, o mal na nossa vida. Aquela mulher, 18 anos presa, 18 anos na situação, de modo algum não podia endireitar-se. Mesmo se ela quisesse, se ela tivesse vontade, se ela forçava, ela não conseguia. O corpo dela não ia. O corpo, a coluna, os músculos, nada obedecia. Ficava sempre o quê? Curvado. Mas quando a gente tem encontro com Deus, com Cristo, irmãos, Ele pode fazer qualquer coisa. Aí no 12 está falando assim: e vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Amém? E vendo-a, então Jesus vê, então Jesus percebe, então Jesus vê a tua fé, então Jesus vê o que vai no seu coração, então Jesus vê a sua necessidade, então Jesus vê o que você precisa. Nós não estamos vendo aqui que a mulher gritou, falou, chamou o mestre, na hora do culto levantou a mão. Não, ela estava no culto, ela estava lá ouvindo Jesus, buscando o Senhor, só, igual todo mundo, aprendendo e falar assim, e vendo Jesus. Então ele a viu e ele a chamou. É importantíssimo você ter uma vida com Deus. É importantíssimo você estar na presença do Senhor, irmãos, porque Deus te vê, o Senhor te acompanha, os céus te acompanham, amém? E chega o dia, igual ele chamou essa mulher, que ele chama todos nós, amém? E transforma e muda o cativeiro, igual a gente lê na hora do Jó. O Jó passou toda aquela prova, o Jó passou toda aquela luta. Sabemos que foi permissão de Deus, em nome de Jesus. Mas Jó permaneceu fiel e quando chegou a hora, Deus mudou o cativeiro. Deus transformou a vida dele. Deus tirou aquele mal, em nome de Jesus, e restituiu, abençoou a vida dele. Tudo que tinha sido tirado, Deus abençoou. Deus retornou ali, restituiu na vida do Jó, em nome de Jesus. E todo o tempo Deus estava vendo, em todo o tempo Deus estava acompanhando. Não se sinta abandonado, não se sinta esquecido. Hoje muitas pessoas se sentem abandonadas, se sentem esquecidas, ou às vezes as pessoas dependem muito de outras pessoas. Não, nós dependemos de Cristo. Sabemos que não podemos fazer assim, andar sozinhos, nem fazer nada sozinhos, mas a nossa primeira, irmãos, prioridade é o Senhor. A nossa ajuda, o nosso socorro vem dele. Nunca se sinta abandonado, nunca se sinta sozinho. Você está vendo a palavra e vendo Jesus, uma igreja, uma sinagoga lotada, cheia de gente, cheia de homens, mulheres, cheia de pessoas ali. Mesmo assim, Jesus viu a situação dela, Jesus viu o que ela estava passando. Jesus sabia que era 18 anos que ela estava ali, não foi aquele dia, 18 anos. Jesus sabia quando aquele mal tinha começado. Então é a mesma coisa na nossa vida. O Senhor nos conhece, Ele nos acompanha, em nome de Jesus, amém? Igual Ele fez com essa mulher, Ele também faz na minha vida, Ele também faz na sua vida, faz na vida daquele que crê, na vida daquele que está lá fora. Só aceitar Jesus, entregar a vida para Ele, querer mudar, querer transformar, Ele muda, Ele endireita, amém? Ele tira o mal, Ele tira o espírito de enfermidade, vício, o que for da vida da pessoa, e endireita a vida da pessoa, em nome de Jesus. Ele disse para ela: mulher, está livre da tua enfermidade. Amém? O Senhor Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. É da vontade de Deus que nós sejamos livres, que nós sejamos curados. Ele já levou sobre a cruz toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. É da vontade de Deus que nós venhamos ter saúde, que tudo vai bem como vai a nossa alma. Então Deus quer que o nosso corpo também, tudo, que nós estejamos bem, tudo, em nome de Jesus. Por isso que é importante lutar, por isso que é importante repreender o mal, repreender a doença, repreender a enfermidade, porque a vontade de Deus é o quê? Nos deixar livre de toda enfermidade, de todo mal. Ele já levou. Esse mal já foi tirado da nossa vida. É que nós temos que ler a Bíblia, entender, buscar esse entendimento para nós e repreender. Repreender as doenças, os males, os mal que se levantam sobre a nossa vida.
endireitou e glorificava a Deus. Amém? Então Jesus a viu, Jesus a chamou e pôs as mãos o que? Sobre ela. Amém? Então Jesus nos vê, Ele nos conhece, Ele nos chama. Estamos aqui porque Ele tem nos chamado, estamos aqui porque Ele tem conosco, não é? Uma comunhão, é um pacto, né? O Senhor derramou o sangue dele por nós, em nome de Jesus, e ali Ele ganhou nossa vida, e ali Ele ganhou nossa alma, né? E ali nós o aceitamos, e ali nós, a partir daquele dia, o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele está conosco, em nome de Jesus, amém? Ele sempre está conosco. Às vezes acontece das pessoas deixarem embora, mas Ele sempre permanece, em nome de Jesus, Ele sempre está conosco. Fala assim, então o Senhor Jesus a viu, o Senhor Jesus a chamou, e no 13 diz que Ele colocou a mão sobre ela. Então o toque de Jesus salva, o toque de Jesus liberta, o toque de Jesus transforma. E assim que Ele tocou nela, logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Igual Jesus tocou nela, Ele quer tocar em mim, em você, naquele que está lá fora, no nosso familiar. Ele quer tocar, Ele quer endireitar. Qualquer situação que for, irmãos, qualquer situação, qualquer área da vida, Jesus pode tocar, Jesus pode transformar, Ele pode mudar. Ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Aqui nós vimos, era uma obra do diabo, era um mal na vida daquela mulher, e Ele veio e tocou nela, e aquela mulher ficou livre, e ela se endireitou, e diz aqui, e ela glorificava a Deus, e ela exaltava e bendizia o nome do Senhor, em nome de Jesus. No 14, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Aqui nós estamos vendo que o religioso é aquela pessoa que briga pela religião, é aquela pessoa que briga pela letra, é aquela pessoa que briga pelas regras, pela lei. Ele fica tão preocupado com regra, com lei, ele fica tão preocupado com essas coisas da religião que ele esquece o Deus, que ele esquece o próprio Deus, que ele esquece o que? O próprio Senhor. Em vez de ficar feliz, dá glória a Deus também, né? Ficar feliz porque aquela mulher ficou livre, porque aquela mulher ficou curada, ele ficou indignado, ele ficou nervoso. Isso é o que a religião faz, né? Quando a pessoa está fanática, quando a pessoa está religiosa, ela só vê o que lhe interessa, só vê o que cabe a ela, as outras coisas ela não vê. Tanto que Deus tem passado, tanto que Jesus tem passado e as pessoas não têm visto, porque está sendo religioso. Está sendo religioso, está preso na religião, está preso na lei dos homens, está preso naquilo que está sendo ensinado, não, irmãos? Está sendo ensinado pelas pessoas, né? Muitas vezes os homens fazem regras, muitas vezes os homens colocam muitas coisas e quer empurrar, colocar na cabeça da pessoa, e a pessoa que aceita. Jesus veio para renovar tudo. Quando Jesus veio, Ele veio para mudar tudo, em nome de Jesus. As leis antigas, as leis que tinha lá no Antigo Testamento, Jesus veio para mudar, em nome do Senhor. Ele é o próprio Deus, amém? Pela lei, se fosse pela lei, ninguém seria salvo, ninguém ia conseguir cumprir o que é a lei. Por isso que Jesus veio e morreu por nós, é pela graça. É pela graça de Deus, em nome de Jesus. Nós temos que aprender aqui, irmãos, não ser religiosos, não estar preso na religião, não estar preso em costumes, não estar preso em coisas de homens. A gente tem que estar preso nas coisas de Deus, na Bíblia, amém? Na palavra do Senhor, se apegar em Cristo, em nome de Jesus. Não na religião, não seja religioso, não seja fanático, se apegue a Deus, se apegue em Cristo, em nome de Jesus. A religião cega, o fanatismo que cega. Jesus, a verdade, a palavra de Deus, ela liberta, né? Ela tira a nossa cegueira espiritual, ela dá entendimento. A gente vem do mundo, a gente vem com o nosso entendimento fechado, a mente fechada para as coisas de Deus. Mas quando a gente começa a buscar Deus, vir nos cultos, ouvir, aprender, orar, a mente vai abrindo. Deus vai dando entendimento em nome de Jesus, amém? E com esse entendimento nós somos libertos. Então não podemos permitir que a religião nos prenda de novo. Não podemos permitir que costume de homens nos prenda de novo. Nós temos que se apegar na palavra, naquilo que Jesus ensina. Aí no 15 está falando assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não leva a beber água?
não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás a mantinha o quê? Presa. Amém? Então Jesus estava falando para ele, tipo assim, você só faz o que lhe convém, você só faz o que te interessa. No dia de sábado, quando é coisa útil para a sua vida, para o seu bem-estar, você faz. Se é uma coisa que vai te servir, que vai te auxiliar, você faz, você corre e faz, você corre e está lá. Aqui no caso, como você achou que é para outra pessoa que não te interessa em nada, então é pecado, então está ok, errado. Jesus está falando assim, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Então assim, Jesus quis dizer, porque era sábado, então eu ia deixar a mulher nessa situação, 18 anos já desse jeito, e ele fala assim, esta filha de Abraão, então ela é filha de Deus, ela tinha fé, tanto que ela estava ali. Abraão é o pai da fé, e tanto que aquela mulher estava ali, ela era do povo de Deus. Jesus está falando aqui, não ia soltar essa filha de Abraão, então Jesus considerava ela o quê? Povo de Deus, em nome de Jesus. E ele fala assim, a qual 18 anos Satanás a mantinha o quê? Presa. Então é necessário fazer a obra, é necessário ir, perseverar, buscar, fazer, ficar firme, o que Jesus estava fazendo. Ele fazia a obra, ele não parava, não é porque é sábado, não, ele estava fazendo sempre. Ele levava a salvação, a cura, a libertação, sempre. Ainda mais na situação daquela mulher, que Jesus viu que era um espírito de enfermidade e prendia ela. 18 anos amarrando, acabando com a saúde o quê? Daquela mulher, 18 anos presa, 18 anos na mão o quê? Do inimigo. E quando chega o dia de Jesus libertar, dela se endireitar, dela ficar bem, ainda tem um irmão na igreja, ainda tem um religioso na igreja que acha ruim, briga, reclama. Irmão, nós temos que tomar cuidado para não tomar o lugar desse homem. Muitas vezes a pessoa acha que é de Deus e fica como religioso, né? Começa a brigar, começa a discutir. Não. A gente tem que se alegrar, amém? A Bíblia fala para a gente se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, em nome de Jesus, para a gente fazer a obra, para a gente se mexer. Essa é a vontade de Deus. Naquele dia era necessário fazer a obra, naquele dia era necessário libertar aquela mulher, naquele dia era necessário desfazer as obras do diabo na vida daquela mulher, em nome de Jesus. E Jesus fez isso, ele fez, ele arrancou aquele mal, aquela enfermidade foi embora e aquela mulher ficou livre. Então a gente aprende, por trás de todo o mal, por trás de tudo aquilo que machuca, que dói, que incomoda, que atrapalha, que traz tristeza, que traz morte, que traz algo ruim, por trás dessas coisas, irmãos, tem um mal, tem um espírito. Aqui era um espírito de enfermidade, tem um espírito de miséria, tem um espírito do vício, tem o espírito do suicídio, tem o espírito da pornografia, tem o espírito da prostituição. Por trás de todo o mal tem um espírito. Por trás de tudo assim que a gente vê as pessoas agindo assim, por trás daquele mal, por trás daquela situação que a pessoa está vivendo, irmãos, tem um mal, em nome de Jesus. E muitas vezes essa pessoa que está no vício, está nas drogas, está na prostituição, está na pornografia, está roubando, está matando, está debaixo da ponte, está na miséria, está doente, está enfermo. Muitas vezes, em todas as vezes, ela está incapacitada. Porque aquela mulher, ela estava incapacitada. A Bíblia fala, por mais que ela queria se endireitar, ela não conseguia. Por mais que ela fazia força para o corpo ir, ficar reto, não ia. Ela não conseguia, porque o diabo não deixava. O espírito maligno não deixava. É a mesma coisa com quem está na droga. Ele quer sair da droga. Muitos, eles querem sair. Eles entrou, experimentou, com certeza deve ter se arrependido, mas ele não consegue. Mais que ele queira, a droga prende. Mais que ele queira, a bebida prende. Por mais que a pessoa, o que rouba, mas ele sabe quem está correndo o risco, não é? De na hora do roubo lá, ele ser preso, a polícia matar, a própria pessoa que estiver ali ou pode matar ele, reagir ao assalto. Por mais que ele não consegue sair, né? O diabo faz ele ir, o diabo faz ele roubar, o diabo faz ele matar, o diabo faz o outro beber, o diabo faz o outro se suicidar. Por mais que a pessoa sabe que não pode, que não quer, que está errado, ela vai. Bom, é o mal, porque a pessoa está incapacitada. Sem Jesus, somos incapacitados. Sem o Senhor, somos incapacitados. Mas aprende, quando a gente conhece a palavra, quando nós temos conhecimento
não pode permanecer na sua vida, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Jesus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres, nós somos libertos. Então o diabo não pode manter a gente na doença, não pode manter a gente no vício, não pode manter a gente no pecado, né? Nós temos que lutar, mandar esse mal embora, em nome de Jesus, resistir. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo, resistir ao mal, resistir a doença, resistir a enfermidade. É lendo aqui essas palavras, é lendo aqui esses testemunhos e tomando posse, em nome de Jesus. Eu sei que os dardos inflamados do diabo, ele vem, né? Dardos é aquele negócio que o pessoal pega, né? Aquela flechinha e fica jogando lá, né? Naquela bolinha ali até acertar. A pessoa mira e vai jogando, né? Ali, naquele alvo para acertar. O diabo muitas vezes faz isso. Ele prepara ali um dardo ali de dor, de enfermidade e joga. Ah, eu vou jogar em fulano. De problema e joga. É na vida sentimental, é na vida espiritual, é na vida financeira. Ele joga dardo. Mas, irmãos, nós temos Jesus. Você tem o Senhor. Você não está incapaz. Por quê? Você já conhece a verdade. A verdade já te libertou em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor já deu autoridade. Que no nome de Jesus todo mal tem que se dobrar, toda obra do diabo tem que ser desfeita. Em nome de Jesus, a gente tem que usar essa autoridade. Você não está mais incapaz. Agora a gente tem autoridade. Jesus nos deu autoridade. Jesus nos deu o poder do nome. O poder do nome de Jesus. Nós temos que usar com fé em nome de Jesus. E o mal, as obras malignas do diabo não pode permanecer na nossa vida. Vamos ver no 17. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? E tendo falado isso, todos os adversários ficaram envergonhados. É isso que Jesus faz, amém? Ele envergonha o diabo, ele envergonha o inimigo, e ele abençoa o povo dele. Abençoa aquela mulher que era filha de Abraão, em nome de Jesus. Abençoa você, abençoa eu, abençoa todos aqueles que se colocam na presença dele e crê que ele pode e vai fazer a obra em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor, irmãos? Glória a Deus.